Olá, nessa aula de hoje, nessa aula sobre demanda 11, iremos falar do último tópico da unidade 1, sobre procedimentos, funções e arquivos em C. O nosso foco aqui é basicamente tentar modularizar as funções, trabalhar com arquivos, permitindo que eu tenha exatamente a possibilidade de melhorar ainda mais a estrutura do meu programa, tanto na parte de modularização, como também salvar essas informações através de um arquivo TXT. Lembrando que apenas para título de curiosidade essa questão de arquivos, até porque não é cobrado na ementa, mas tem algumas questões que é solicitadas nos exercícios que envolvem um pouco de arquivos. Eu confesso que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas nessas aulas sobre a questão de arquivos por conta da forma de recuperar a informação que está lá salva. Até porque eu não acho tão importante falar sobre isso, né, em algumas situações, porque vocês vão ver que muitas vezes a gente não salva essas informações via arquivos, né, então salva isso em banco de dados. Então vai ter uma disciplina específica do curso de vocês que fala exatamente disso, que é para salvar essas informações, né, através de um banco de dados, com acesso, com conexão com a internet, você consegue fazer exatamente salvar e manipular esses dados. Então, mas aí, para título de curiosidade, para termos uma forma de salvar essas informações via arquivos, sem precisar dessa conexão, a gente usa esse conceito de arquivos. Só um parênteses aqui, porque durante a minha formação, no mestrado, por exemplo, eu desenvolvi um jogo, que esse jogo salvava nesse caso, em banco de dados. Nesse caso, eu fiz uma aplicação a priori para funcionar isso de forma que você instalasse o jogo no seu tablet e conseguisse acessar essas informações através de uma conexão. Porém, com a limitação de termos de conexão nas escolas, eu precisei reformular a aplicação para rodar e salvar essas informações através de um arquivo TXT. Como eu estava em fase de aplicação, por exemplo, esses estudos, como foi conduzidos através da compra de tablets, que eu tive que comprar para fazer a aplicação dessa pesquisa, eu não precisei exatamente fazer toda essa parte de preocupar com essas informações que estão salvas, até porque essa informação só quem tinha acesso a esse arquivo era eu. Então, por exemplo, no banco de dados, você teria exatamente o controle de um usuário e também de uma senha para acessar esse banco de dados, e aí, consequentemente, você teria mais questão de sigilo com essas informações que estavam contidas lá. Porém, como eu só tinha acesso, só eu que tinha acesso a esse arquivo, os alunos jogavam a aplicação e essas informações eram salvas em arquivos TXT. Então, por mais que eu tenha falado que não vai ser tão necessário, mas em algumas situações é possível, por exemplo, que ela seja uma saída, por exemplo, para um problema como esse de pesquisa, do mestrado, por exemplo, que eu precisei salvar essas informações através de um arquivo TXT. Então, esse exemplo que eu vou dar hoje, da aula de hoje, pode ser reforçado para uma situação como essa, mas em aplicações comerciais não se usam arquivos para salvar arquivos em TXT, por exemplo, certo? Só se você quiser fazer uma aplicação básica, só para você utilizar e fazer a manutenção dela, né, nesse caso. Bom, então, nossa aula a gente iniciou muito bem, mas a gente vai falar agora um pouco, antes de falar de arquivos, a gente vai falar de procedimentos e funções, e falar também um pouco de recursividades em C, utilizando funções, certo? Então, o que seria procedimentos e funções? Em algumas situações, a gente pode ter o problema resolvido em partes. A gente sabe que quando a gente está programando, tem uma entrada, um processamento e uma saída, porém, nesse caso, eu tenho uma forma de resolver um problema, até mesmo particular, e vocês podem até ter percebido isso nas aulas, que eu resolvo um problema sempre, na verdade, muita gente resolve dessa forma, né, que é exatamente resolver por partes. Eu primeiro tento integralizar a questão de blocos de códigos, transformando isso em subrrotinas. Eu mostrei isso nas aulas de Matemática Discreta 2 e também em algumas aulas, mesmo que eu não tenha dado esse assunto ainda, sobre a questão de subrrotinas. Essas subrrotinas, elas são exatamente chamadas dessa forma porque ela vai ser chamada várias vezes no programa, evitando-se que você tenha exatamente a repetição desse fluxo de código várias vezes. Então, ao invés de ficar repetindo cerca de 10 linhas, você vai repetir só uma linha, quando se for necessário. Então, você pode particionar o problema em partes, né, obviamente,
o nome já está dizendo, né? Particionamento é partes. Você vai pegar um problema, vai dividir em partes e vai resolver esses problemas um por vez. Problemas muito complexos envolvem exatamente esse tipo de situação. Então, você pode fazer subrrotinas e que resolva exatamente um determinado problema. Vamos supor, eu mostrei na aula passada a questão do projeto, né? Por exemplo, eu vou voltar aquele exemplo e a gente vai ver que é possível transformar aquilo em subrrotinas, deixando o código mais interessante de se visualizar. Então, por exemplo, no projeto, a gente viu que tinha como cadastrar livros, tinha a opção de visualizar livros, tinha a opção de pesquisar livros, ordenar. Então, tudo isso aqui poderia ser feito em subrrotinas, para evitar necessariamente a possibilidade de chamar todo aquele bloco de códigos, deixando exatamente aparente dentro do programa principal. Então, fazendo subrrotinas, eu consigo até mesmo facilitar o processo de manutenção. Por exemplo, está dando erro na questão de manutenção, na parte de salvar uma informação, por exemplo, ou até mesmo apresentar uma informação na tela, então eu só vou diretamente naquela subrrotina e eu consigo fazer uma forma mais fácil de tentar fazer uma manutenção. Então, ela tem essas vantagens, a questão da modulização. Então, modulizar seria basicamente construir funções e procedimentos. Procedimentos aqui vão ser exatamente blocos de códigos que não têm exatamente o tipo de retorno. Geralmente, o nome desse procedimento tem como um modificador de acesso como void, e as funções em si têm um retorno, a palavra reservada do return, com o tipo de retorno específico da função, ou seja, ela pode ser um tipo primitivo em C. Então, as principais vantagens de fazer um código dessa forma é boa legibilidade, você consegue ver bem melhor o código, você consegue fazer manutenções mais fáceis, você consegue também ter uma melhor confiabilidade e também reutilização. Então, tudo isso vai facilitar com que você tenha exatamente uma situação em que eu consiga programar de uma forma melhor. Bom, então a gente vai falar um pouco de funções. Então, funções é uma forma de subdividir um problema em subproblemas mais simples e também mais específicos, e elas permitem ao programador separar seus programas em blocos, ou seja, a gente vai construir blocos de programas que vai resolver um determinado tipo de situação que o código precisa, nesse caso. Seu objetivo é desviar o fluxo de execução. Ele desvia o fluxo de execução do programa principal, e a gente chama essa subrrotina e ele vai identificar que aquela subrrotina faz exatamente uma determinada situação. Ele pode apenas executar um bloco de códigos ou trazer como forma em uma função, trazendo um retorno. Então, a gente pode também retornar um valor dentro de uma função. Você pode ter parâmetros estimados dentro dessa função, por exemplo, receber 2 valores e dar a soma como retorno, por exemplo, certo? Bom, na declaração em C, por exemplo, a gente tem a sintaxe mais básica das funções, você coloca o tipo do retorno, o nome da função, com base naquelas especificações de nome dos identificadores de funções e de variáveis, é a mesma lógica que recebe. Pode ter ou não, não é obrigatório ter declaração de parâmetros, mas aí geralmente a maioria tem, e as outras que não tem, mas assim, não é obrigatório, por exemplo, ter parâmetros, mas é interessante que tenha, certo? E o corpo da função. Além disso, se esse tipo de retorno for um tipo de retorno primitivo de C, ele tem que ter um retorno, a palavra reservada é retorno, com a variável que você quer retornar. Então, o tipo de retorno, ele indica o tipo da variável que a função vai retornar. Se for void, aí vai ser chamado de função, vai ser chamado de procedimento. A declaração de parâmetro vai especificar as variáveis de entrada como se fosse realmente uma máquina de estados, por exemplo, que ele pode receber essas variáveis de entrada, e com base nessas manipulações, essas variáveis, a gente consegue ter, através do corpo da função, ter um tipo de retorno específico. E, além disso, o corpo da função são um conjunto de instruções que você vai obter dentro dele, como se o tipo de retorno for void, não precisa da palavra return, mas se tiver um tipo de retorno primitivo, ele tem que ter o retorno e a variável que tem que ser retornada. Vocês vão ver com mais detalhes quando eu for mostrar alguns exemplos. Bom, antes de tudo, é interessante frisar para vocês que nós temos 2 tipos de características de escopos de variáveis. O escopo da variável, a gente trabalha com variáveis chamadas variáveis globais e variáveis locais, que é a forma visível que essa variável vai estar presente no seu programa. Quando a gente cria um programa principal, quando está o int main, por exemplo, com o retorno igual a 0 lá, e quando você vai criar as variáveis dentro do programa principal, o que significa dizer que aquela variável é acessada, por exemplo, apenas naquele programa.
Se a gente colocar essa variável fora, significa dizer que ela consegue ser acessada tanto no programa principal, como qualquer outra subrotina que eu tiver fora do programa principal. Então, quando a gente coloca essa variável de forma global, a visibilidade dela, ela é visível tanto para o programa principal, como também para as outras subrotinas, que a gente vai apresentar também como exemplo daqui a pouco, certo? Mas só para a gente ter uma noção de como é que vai estar visível essas variáveis. Elas podem ser locais ou globais. As variáveis locais, elas só podem ser utilizadas dentro das subrotinas, dentro das funções, e ao final da execução, ela perde, essas variáveis elas são destruídas, elas são apenas executadas, são chamadas apenas quando a função é chamada. Então, quando eu crio uma variável local, ela só cria no espaço da memória quando ela é chamada. Se eu não trabalho com aquela função, aquela variável local ela não vai ser chamada. Então, só vai ser chamada, obviamente, quando aquela função ou subrotina ela for ser chamada no programa principal, uma vez que for executada. Então, essas variáveis locais, ela é executada em tempo de execução daquela função que está sendo executada naquele momento. Uma vez que aquela função termina de ser executada, o que acontece? Essas variáveis elas são destruídas e os seus conteúdos são perdidos. Já as variáveis globais, não. Você declara elas fora das funções e você permite que você tenha exatamente um tipo de manipulação dessa variável, tanto no programa principal como nas subrotinas. E elas são executadas, toda vez que o programa é executado, você cria essas variáveis e elas são destruídas apenas no final da execução, ou seja, no final da execução do programa por completo. Então, tem essas duas definições que precisam ser deixar claras para quando a gente for falar agora dos próximos tópicos. Bom, existe também outro tipo de situação que precisamos frisar também para a gente falar de funções e procedimentos, a questão de passagem de parâmetros. Vocês vão ver com mais detalhes também quando eu estou só apenas definindo com vocês o que seria, e vai ficar mais claro quando eu mostrar um exemplo, certo? Então, olha só. O que seria a passagem de parâmetros? As funções em si, ela tem exatamente a passagem de parâmetros, que são aqueles que recebem valores no momento e que são chamados. Então, por exemplo, eu tenho uma função, eu estou passando um parâmetro para aquela função. Existem duas formas de fazer isso. Existe a passagem de parâmetros formais e a passagem de parâmetros do tipo reais, que são obtidos com base em distinções diferentes. A passagem formal significa dizer quando você está formalizando exatamente a função ou o procedimento. Então, se você tem exatamente parâmetros nessa função ou nesse procedimento, aqueles parâmetros que estão sendo formalizados chamam-se parâmetros formais, que são exigidos durante as funções e os procedimentos. Já os parâmetros reais são aqueles que são obtidos com base na entrada dos dados, ou seja, quando você chama essa subrotina, passa para ela exatamente os dados que você quer que funcione exatamente aquele caso. Por exemplo, se fosse uma função de somar números. Então, eu tenho exatamente uma entrada de 2 números, por exemplo. Então, esses são parâmetros reais, parâmetros formais, desculpa, e os parâmetros reais seriam exatamente os valores que você coloca exatamente naquele caso. Por exemplo, somar 7 com 5. Eu vou dar um exemplo mais claro, certo? Eu acho que seria mais interessante a gente mostrar isso na prática, para não ficar muita coisa para vocês não ficarem perdidos. Eu vou mostrar, basicamente, essa questão da passagem de parâmetros e também essa questão do escopo das variáveis, certo? Eu vou mostrar através de um exemplo. Eu vou mostrar aqui através do Visual Code. Bom, deixa eu ver se está compartilhando. Não, né? Peraí. Não, tá compartilhando, é que eu tô com... Ok. Bom, olha só, eu vou aqui abrir o Visual Code e vou vir aqui na aula sobre demanda 11, vou criar um arquivo que vai ser para somar 2 números, por exemplo, certo? Uma função soma números. Ponto C. O que iremos fazer agora? Eu vou explicar um pouco daqueles conceitos que já foram explicados, mas eu vou mostrar através de um exemplo, certo? Então, eu vou aqui incluir a biblioteca stdio, que é para fazer manipulação de travessário de dados. Vou criar o programa principal com seu retorno. Dessa forma. Aí a gente sabe que isso é o que... Isso aqui é uma função. Se você observar, é uma função principal.
que aí o tipo dela é inteiro com retorno igual a zero. Então, o retorno igual a zero significa dizer se o programa rodar e não dar nenhum erro, ele vai dizer que o programa foi executado sem nenhuma restrição, né, nesse caso. Então, retorno zero significa dizer que todos os blocos sem nenhum erro. Bom, depois disso, eu tenho exatamente alguma situação que a gente vai fazer aqui uma implementação, que é uma função que soma esses números. Primeiramente, eu vou só colocar a forma como a gente faz sem a modulação, certo? Vamos supor que eu receba, vou declarar aqui dois números, no 1 e o no 2. São dois números que eu estou declarando. E aí eu vou pedir essas informações, tipo, informe um número. Pronto, eu estou pedindo para informar um número. Aqui eu vou pedir para informar outro número. Dessa forma. E aí, em sequência, o que vamos fazer? Vamos salvar através do scanf as informações nas variáveis no 1 e no 2. Esse aqui ainda não é funções e procedimentos. Esse aqui é um problema que a gente está resolvendo sem isso, certo? Então, vou trocar isso aqui para inteiro. Vou salvar isso aqui em no 1. E vou salvar esse outro em no 2. Em sequência, eu vou fazer a soma desses dois números. E aí eu vou informar essa soma, certo? Eu posso fazer de duas formas, colocar aqui uma variável soma e dizer aqui que a soma recebe no 1 mais no 2. E, por fim, eu apresentar essa soma para vocês. Por exemplo, soma recebe aqui, tratar isso aqui para inteiro, e retorna essa soma. Pronto, aqui ele vai exibir a soma de dois números, não tem nada de fixo aqui não, né, obviamente. Então, se eu executar, ele vai pedir para fornecer exatamente o primeiro número, 7 e 5, ele vai dar a soma igual a 2, aí tudo bem. Como é que a gente pode tentar transformar isso de uma forma mais fácil? Assim, a questão de subrrotinas, a questão que eu falei, né, no decorrer dessa aula, como é que eu falei dessas definições. Então, eu poderia simplesmente colocar tudo isso aqui através de uma subrrotina. Por exemplo, chamando exatamente isso como se fosse a soma de dois números, se eu fizesse fazer outra função para um procedimento, por exemplo, para retornar a subtração, então eu poderia colocar isso tudo em subrrotinas, certo? Por exemplo, chamar aqui, por exemplo, chamar a função chamada de void soma números, e aí eu posso vir assim, olha só, trazer toda a subrrotina que eu trouxe aqui e colocar aqui no programa soma números, por exemplo, e chamar essa soma de números aqui embaixo, no programa principal. Então, ele vai executar, obviamente, ele não executa isso aqui a priori, ele vai direto para a função principal, ele vai tentar ler, e onde ele encontrou exatamente o main, ele vai rodar primeiramente ela. Então, ele vai rodar exatamente essa linha 16, a primeira linha que vai ser executada nesse exemplo, e aí, o que é que tem na linha 16? É exatamente a soma de números, que é um procedimento. Então, quem é a soma de números? Ele vai pegar exatamente duas variáveis, somar exatamente esses dois números e retornar na variável soma. Então, se eu fizer dessa forma aqui, também vai executar da mesma forma, olha só. 7 com 5, o resultado é 12. Isso aqui que eu fiz, foi o quê? Eu fiz um procedimento. Eu peguei uma rotina do código e transformei isso num procedimento. Procedimento porque aqui é do tipo void. Ele não tem a palavra retorno, né? Então você percebe que isso aqui é um procedimento. Eu posso transformar ele em função? Posso. Como é que seria isso aqui em função? Antes de transformar em função, eu poderia também colocar aqui no procedimento parâmetros. Porém, para tornar parâmetros, quando eu coloco parâmetros no procedimento, você vai entender agora. Quando eu coloco parâmetros no procedimento, ele deixa de ser um procedimento e vai passar a ser função. Por que passa a ser função? Porque o retorno aqui, especificamente, ele tem exatamente uma característica importante, porque ele recebe exatamente esses dois parâmetros e tem um retorno propriamente esperado. Por exemplo, se a gente quisesse colocar
por exemplo, um retorno aqui, eu não precisaria exibir essa soma conforme um printf, eu só retornava exatamente uma saída, sem necessariamente um comando de impressão. Esse comando de impressão poderia ser impresso, obviamente, no programa principal. Então, eu posso transformar esse procedimento numa função. Por exemplo, eu percebo que aqui a forma de captação é que eu consigo, através de dois números que são obtidos, esses dois números são obtidos através de entradas, e esses números são somados, e em seguida ele é retornado essa soma. Então, por exemplo, se eu fosse transformar isso aqui numa função, eu primeiro precisaria identificar quais são as variáveis de entrada. Quais são as variáveis de entradas? O que eu preciso para... imagine como fosse uma máquina mesmo de estados. O que eu preciso para fazer uma soma? Eu preciso de dois números como entrada. Então, eu preciso aqui fornecer dois números, int no 1 e int no 2. Isso aqui são parâmetros, ou seja, são como se fossem entradas específicas do meu programa que vai fazer com que, com base nessas variáveis de acesso, de entradas, eu consigo ter exatamente um processo para depois ter uma saída. Obviamente, só há saída se tiver processamento e só há processamento se tiver uma entrada. Matrizando justamente a arquitetura de Von Neumann, né? Bom, então eu tenho aqui as duas variáveis de entradas que seria soma. Então, essas duas variáveis que estariam aqui, elas seriam as entradas, e a soma seria realmente a variável de retorno, certo? Então, soma seria o retorno, no 1 e no 2 seria as entradas, porque exatamente a forma como a gente programou é exatamente assim, certo? Por conta das duas variáveis que precisamos para fazer uma soma. Ou seja, para fazer uma soma, eu preciso de no 1 e no 2. Então, eu não preciso, eu poderia colocar isso aqui dentro da função, olha só, e não vai dar erro aqui, pela forma como foi feito, né? Mas ele deixa a desejar por conta do procedimento. O procedimento tem mais cara realmente de repetir blocos de código. Já uma função você trabalha como fosse detalhamentos para retornar algo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar no 1 e no 2 como parâmetros, e aí eu vou colocar aqui, como você percebe que a soma, ela é a soma de dois números inteiros, como você soma dois números inteiros, o retorno dele é do tipo inteiro, então aqui vai passar de ser um procedimento, vai ser agora uma função, porque eu vou determinar que a saída que a gente colocou, que é soma é inteira. Então, aqui eu vou ter que ter exatamente a variável inteira como retorno, certo? Então, ela depende, o tipo da função depende do tipo de retorno que a função vai trazer. Ou seja, se eu quero somar dois números e o resultado é exibir o resultado da soma, então, quando você soma dois números inteiros, qual é o resultado que vai ter? Exatamente um valor inteiro. Então, eu tenho exatamente isso especificado aqui. Bom, então, aqui ele deixou de ser função, deixou de ser procedimento, passou a ser função. Essa variável soma é uma variável local, certo? A gente já está verificando aqui esse conceito que a gente explicou, essa variável local. Eu não consigo acessar essa variável local no programa principal, ela só funciona exatamente quando essa função é chamada. Esses dois valores aqui são parâmetros, né, que eu poderia ter exatamente aqui, né, parâmetros formais, dessa função, que vai ser exatamente no 1 e no 2, são os parâmetros, né, então o nome da função é essa, e o tipo de retorno é esse. E aqui, no caso, é o tipo de retorno, que é inteiro. Bom, aí, uma vez disso, eu não preciso pedir para informar um número, porque ele só vai ser como se fosse uma situação, por exemplo, em que eu estou criando uma máquina. Por exemplo, eu preciso, nessa máquina, pedir para informar um número? Não. Eu só preciso, nem preciso do esquema também aqui, nem preciso dessa situação. O que eu só preciso, então, na verdade? Numa função, ela é bem mais detalhada, bem mais específica, na verdade, bem mais direta, desculpa. Eu só preciso de ter dois números como entrada, e com esses dois números que a gente forneceu aqui como parâmetro, eu consigo fazer a soma desses dois números e salvar na variável soma. Então, perceba que soma vai ser o quê? A soma de número 1 com o número 2. E aqui não vou precisar de colocar esse printf como sendo um retorno, né? Por exemplo, sendo uma mensagem sendo exibida. Apenas eu preciso colocar aqui, nesse caso, a palavra reservada é return, porque se trata de uma função, e eu vou retornar o quê? A soma, dessa forma. Então, isso aqui é uma cara de uma função.
eu transformei um procedimento, que foi exatamente copiar um trecho de código que estava repetido, por exemplo, podia ser repetido num programa, e ao invés de chamar esse bloco de códigos várias vezes, por exemplo, eu só chamo isso aqui através de um procedimento. Porém, eu deixei de uma forma melhor agora que eu transformei isso aqui numa função. Chamei a função, verificando quais são as variáveis de entrada, colocando isso dentro dos parâmetros, chamados de parâmetros formais. Depois coloquei exatamente uma variável local, que vai ser também uma variável que vai ser para retornar o valor dessa função. Nesse caso, como é que é somar dois números, então a soma de dois números inteiros vai dar uma soma inteira. E aqui você percebe que na linha 6 é o procedimento, nesse caso, o processamento, que eu pego exatamente a soma pego o número 1 com o número 2, somo e retorno em soma. Como soma é do tipo inteiro, então a função também vai ser do tipo inteira e o retorno vai ser essa soma. Então, ele tem essa estrutura, né? Tipo, tem que ter a palavra reservada return, e o retorno aqui nesse caso seria a soma desse valor obtido. Então, no programa principal, eu posso pedir, aqui nesse caso, para fazer exatamente de uma forma, utilizando esse conceito, aí eu vou precisar criar variáveis locais também aqui do programa principal, que vão ser diferentes dessas variáveis locais lá de cima. Eu posso passar com o mesmo nome que não vai ter interferência. Olha só. Porque eu tenho exatamente esse conceito, né, que eu não consigo. Isso aqui, se eu selecionar, olha só, você percebe aí através, quando eu seleciono o no1, ele se refere exatamente a esse no1. Ele não está referindo ao no1 lá de cima, que é um parâmetro nesse caso. Então, se você estiver confusa, você pode até mesmo batizar de nomes diferentes, mas não vai ter restrição, até porque essas variáveis elas são só acessadas naquela função específica. A não ser que se eu tivesse, por exemplo, aqui fora. Por exemplo, se eu declarasse aqui fora, aí eu poderia tanto acessar essa variável soma aqui, como também aqui, né? Por exemplo, em qualquer outro local. Porque a declaração que a gente colocou foi variáveis locais, né? Então, se a gente fosse declarar aqui fora da estrutura do programa principal ou da função soma, a gente chama isso aqui de variáveis globais. Essas variáveis globais, elas são acessadas tanto nessa função, se eu fosse colocar aqui int soma, olha só como vai dar erro agora. Deveria dar um erro, né, na verdade. Porque essa aqui seria a soma que eu fui declarado, olha só. Eu consigo, através dessa variável soma, estar se referindo exatamente a essa, né? Então, eu tenho essa variável soma, que é uma variável global, e eu consigo acessar essa variável global no programa principal aqui, que você consegue perceber que não tem essa declaração aqui. Já essa outra soma é essa soma específica da variável local. Então, ela só vai ser chamada exatamente quando essa função for chamada. Quando o programa é executado, essa variável soma ela é inicializada. Por exemplo, eu posso inicializar aqui com 0, por exemplo, certo? Então, ele vai retornar com base em quê? Se eu fizesse executar isso aqui, eu não chamei, você percebe que no programa principal eu não chamei a função soma números, então essa aqui não vai funcionar. Ele só vai dar o retorno, por mais que eu tenha fornecido aqui entradas como números para o número 1 e número 2, por exemplo, esses números vão ser apenas armazenados nas variáveis no 1 e no 2, respectivamente, e por fim, a soma que vai ser exibida vai ser 0, porque eu não estou somando os dois números. Para que isso aconteça, por exemplo, eu preciso chamar a função que eu criei, que é soma números. Então, eu vou chamar essa função, colocar aqui. Porém, eu não coloco a passagem dos parâmetros formais, e sim os parâmetros reais. Aí, para não confundir, olha só. Isso aqui são parâmetros, que são variáveis locais, mas variáveis locais também. Porém, a passagem que a gente está passando aqui para essa soma números são parâmetros reais. Ou seja, os valores que são obtidos para no 1 e no 2 são passados respectivamente nessa chamada de função, ou seja, da soma de números. Então, o que acontece? Vamos supor aqui que eu tenho exatamente fornecido uma entrada, como tem um valor 7 aqui, e aqui um valor 8, por exemplo. Então, o que, vai ser passado aqui em soma de números? Então, soma de números é uma função que tem como um objetivo retornar algo. Nesse caso aqui, a gente precisa de uma variável que vai receber essa função. Porque, nesse caso, essa função tem um retorno que é um valor inteiro. Então, essa função, essa variável, ela precisa receber exatamente essa função. Ou seja, a variável soma a gente criou lá em cima. Então, soma aqui vai receber exatamente
a soma de números. Então, quando eu clico aqui em soma, ele se refere exatamente a essa variável global que a gente criou, mas eu poderia também declarar uma variável local. Se eu quisesse declarar essa soma aqui, também daria certo, certo? Se eu quisesse colocar essa soma aqui, eu poderia colocar aqui, declarar localmente, e eu estou me referindo justamente a essa soma, olha só, uma variável local que a gente acabou de criar. Então, essa soma, ela é do tipo inteira, e ela recebe o quê? Um valor, ela pode ser atribuída com, tanto via teclado, como se fosse, por exemplo, algo assim, dizendo assim, soma, ou até mesmo já declarado aqui, por exemplo, soma recebe 15, por exemplo, nesse caso 7 mais 8 dá 15. Aí o programa ficaria viciado, ou até mesmo retornando aqui no 1 com no 2. Porém, como a gente usou isso aqui como é um exemplo bem banal mesmo, mas que é já intuitivo mesmo para a gente ter um problema mais simples, eu estou somando esses dois números, certo? Então, obviamente, ele está retornando nesses dois valores. Eu posso também fazer dessa forma. Eu também posso pegar essa soma e aí atribuir a via teclado também, né? Por exemplo, informa a variável soma, por exemplo. Então, são duas formas, e uma terceira forma pode ser através de um retorno de uma variável, de uma função. Por exemplo, soma aqui vai receber exatamente a função soma números. Então, significa dizer que soma, que inicialmente pode ser zero aqui, não sei, qualquer valor que esteja, não vai ter influência nesse caso, ele vai justamente somar os números no 1 e no 2, ou seja, ele pega exatamente o resultado dessa função. Quem é essa função? É soma números. Ele vai pegar exatamente as variáveis que a gente criou, né, a variável local no 1, a variável local no 2, vai passar esses valores que foram obtidos como parâmetros reais dentro dessa função e vai ser chamada ela através dessa modularização e aí vai retornar o valor. Então, o que é que vai acontecer? Esses valores 7 e 8, ao chamar essa função soma números, ele vai jogar os parâmetros, ele vai ter uma passagem dos parâmetros dos parâmetros reais para os parâmetros formais, ou seja, pegamos exatamente o 7 e jogamos, como se estivesse jogando aqui, nesse caso, e jogando o 8 aqui. É como se fosse realmente uma máquina, né? Tipo, ele recebe via teclado e joga isso dentro da função. Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai jogar 7 para o no 1 e 8 para o no 2 e vai retornar aí, vai fazer o cálculo e vai me trazer uma saída, que é justamente a soma desses dois números. Então, o retorno aqui seria exatamente o que? Nesse exemplo, vai ser 15. Então, ele retornaria 15 aqui, que seria exatamente o retorno esperado para essa função, para a variável soma. Por fim, você vai perceber que a variável soma vai ser 15, e aí a obtenção é exatamente esse valor, que vai ser obtido com o print informando a mensagem na tela dessa soma, certo? Então, isso que aconteceu exatamente com isso, certo? Então, olha só, deixa eu colocar 7 e 8, a soma é 15. Então, é uma outra forma de se programar. E por mais que o exemplo seja, obviamente, mas professor, somar dois números é uma coisa bem simples, eu preciso criar uma função. O exemplo em si, ele é bem simples, mas em outras situações a gente vai precisar de criar funções como essa para deixar o programa mais fácil de manutenção, certo? Bom, aqui já expliquei algumas coisas sobre esses conceitos iniciais e a gente vai voltar lá para a parte teórica. Bom, então a gente já falou aqui do escopo das variáveis, já explicou algumas coisas no exemplo de um código, né? Já viu a passagem de parâmetros, dos parâmetros reais e formais. E aí tem também duas coisas que a gente pode passar também dentro de uma função, que é a passagem de parâmetros por valor e por referência. Quando a gente quer ver exatamente o valor, existe uma forma diferente, né, de passar o valor e também pela referência. Essas especificações acontecem exatamente em momentos em que eu não preciso necessariamente da informação inicial. Eu posso já fazer a manipulação diretamente desse valor e fazer exatamente com que ele retorne exatamente essa saída, sem criar uma outra variável, por exemplo, certo? Então, quando a gente passa pelo valor, esses valores são obtidos inicialmente nas entradas do programa, quando você fornece para aquelas variáveis iniciais, e esses valores não são perdidos na memória, então eles ficam acessados lá e eu manipulo um outro valor, como se fosse um outro valor extra, nesse caso, a gente tem essas informações obtidas. Porém, nesse caso, em algumas situações, eu não preciso obter essas informações lá na memória, alocando na memória esses valores, eu só preciso do resultado final. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso por exemplo, eu forneço um número e eu peço apenas o dobro dele. Por exemplo, se eu digo 4,
o dobro de 4 seria 8, por exemplo. Então, só basta multiplicar o número da entrada por 2, que vai dar a saída, que seria 8, por exemplo. Nesse exemplo, em si, eu tenho exatamente a situação em que eu não preciso da entrada. A entrada ela é fornecida. Eu posso fazer a mudança diretamente desse valor sem precisar criar uma outra variável para receber isso, certo? Esse resultado. Então, a passagem de parâmetros por valor e por referência serve para essas situações. A passagem de parâmetros ocorre quando é realizada a substituição dos parâmetros formais para os parâmetros reais. A gente viu exatamente isso naquele exemplo da soma. E a passagem ela pode ser realizada por valor e por referência. Nesse caso, a passagem por valor é aquela passagem que você faz pela não alteração do valor do parâmetro real quando o parâmetro formal é manipulado na função. Já a por referência, os parâmetros são passados para a função, consistindo em endereços de memória que são ocupados por aquelas variáveis. E o acesso, ela pode ser feito, realizado através de apontamentos de endereço. Isso aqui já vai ser um tópico mais avançado, que refere exatamente o conceito de ponteiros, que a gente vai trabalhar a partir também, é um tipo também C, que a gente tem exatamente o conceito de endereço de memória. Algo que a gente viu também em matemática discreta, que eu falei algo por cima sobre essa questão do apontamento, quando a gente falou de listas dinâmicas, por exemplo, certo? Então, é algo assim que acontece na prática no apontamento, certo? A gente acessa o endereço de memória e faz a manipulação diretamente desse endereço de memória. Antes de avançar a falar sobre funções recursivas, vamos mostrar um exemplo de um caso disso, certo? Deixa eu só apresentar aqui. Bom, olha só, eu vou criar uma outra função, seria função dobro número, vamos ser. Bom, e aqui eu vou criar o programa principal, incluir as bibliotecas, né? Incluir stdio, criar o programa principal. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que vai pegar um número e explicar esses conceitos que eu acabei de falar disso, sobre a passagem de parâmetro por valor e por referência. Eu vou pegar o por valor primeiro, e depois eu vou mostrar um exemplo por referência, certo? Então, primeiramente, seria para calcular o dobro desse número, certo? Então, eu vou criar aqui uma subrotina aqui fora, que é exatamente assim, olha só. É uma função chamada cálculo o dobro do número, né? Novamente, cálculo dobro. E aí ele recebe como parâmetro um número. Ele pega exatamente um número, que é inteiro. Poderia ser do tipo float também, mas eu vou especificar aqui só para inteiro, certo? Que seria um número que a gente pega. Então, a gente tem int cálculo dobro, que recebe exatamente um número. Então, o tipo de retorno aqui vai ser exatamente uma resposta que é obtida através desse número, que eu multiplico esse número por 2, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse número que eu recebi por parâmetro e multiplicar ele por 2. Nesse caso, o número é atualizado com quem? A multiplicação de 2 vezes o próprio número. Por exemplo, se o número aqui for 4, qual é a saída que é esperada? 2 vezes 4, o retorno aqui vai ser exatamente esse número. O que acontece? Ele vai retornar exatamente 8, certo? Então, eu tenho exatamente isso aqui, é uma função que vai fazer exatamente o cálculo desse número. Eu poderia também criar uma variável para receber esse resultado? Poderia, algo assim, tipo int resultado, resultado recebe número, mas eu acho meio que criar uma variável local só para isso, mas dá certo também, certo? Mas eu acho que fica mais interessante do outro, certo? Mas esse aqui também está correto. Então, eu vou deixar assim como está, certo? Não preciso nem decorar nenhuma outra variável local aqui. Eu pego já o parâmetro. Então, o número recebe 2 vezes o número. Ok, então isso aqui é uma função, ele vai funcionar dentro do programa principal. Então, o que acontece? Eu vou precisar aqui obter um número, nesse caso eu vou criar uma variável local, que é esse número, e aí eu vou pedir para digitar um número, certo? Então, informe um número.
E aí, eu vou salvar através do scanf esse número em número. Ok, então tem só apenas um. Se eu formar isso aqui, por exemplo, a resposta 4, lá em cima, nesse caso, o exemplo 4, então esse 4 vai ser salvado em número, né, nesse caso. Vai ser salvo em número. E é o que vai acontecer. O retorno aqui vai ser dessa função. Então, eu preciso criar uma variável local, que vai ser o resultado da operação do cálculo do dobro. Então, o resultado aqui recebe cálculo dobro do número que a gente acabou de receber via teclado. Então, é isso que a gente quer passar. Então, esse número que eu digitei, que é 4, ele vai vir para cá. Então, 4, o cálculo do dobro, né? Calcule o dobro de 4. Então, ele vai fazer algo assim. E aí, eu calculo o dobro do 4 dá 8, então o retorno aqui em resultado vai ser 8. Então, essa resposta aqui vai ser 8, nesse exemplo, e eu exibo exatamente o resultado. Bom, aqui tudo bem, né? É mais uma função que eu estou mostrando, mas eu vou explicar a questão da passagem de parâmetros por reais e por valor e por referência, certo? Então, eu vou colocar aqui somente, isso aqui seria a passagem por valor, né? Então, informamos, quer dizer, nesse caso, o resultado é %B, e eu retorno esse resultado. Bom, então é isso aqui que está acontecendo, né? Então, ele calcula, eu posso até colocar assim, olha só, o dobro do número por cento de é por cento de. Aí, obviamente, esse por cento de aqui seria exatamente o número que eu estou recebendo, e o outro por cento de é o resultado. Então, perceba só como é que vai ser a saída. Então, se eu tenho exatamente aqui o 4, então o dobro do 4 é 8. Aqui, o que aconteceu? Eu passei fiz a passagem de parâmetros por valor. Eu acessei diretamente essa variável, criei exatamente o número, e eu acessei exatamente ele e coloquei isso em resultado. Nesse caso aqui, tudo bem, isso aí a gente faz a passagem normal, que a gente representa o parâmetro dentro das atribuições dentro da função, né, nesse caso. Ele sofre alterações diretamente do valor. Então, perceba que a variável número, ele vai estar intacta, ou seja, eu não tenho uma alteração direta dela, essa informação ela é preservada. E eu precisei exatamente de uma outra variável para retornar esse resultado. Nesse caso aqui, a passagem ocorre exatamente a passagem do parâmetro é feito a passagem de parâmetro por valor, certo? Agora eu vou copiar esse mesmo código e vou mostrar exatamente a passagem como se fosse por referência. Então, eu vou criar uma outra função aqui, que é função dobro número 2.c, e aí ele vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso tem uma distinção aqui por referência, que a gente vai falar agora isso aqui, esse tópico sobre referência, que a gente tem uma cópia, e ver exatamente a diferença das duas situações, certo? Então, por referência, o que vai acontecer? A passagem por referência, você pode ter exatamente o acesso direto a esse valor, que está através do apontamento de endereço, e necessariamente não preciso de criar uma variável para fazer essa manipulação. Eu acesso diretamente o endereço de memória e faço com que eu consiga fazer a manipulação direta. Então, para isso, eu preciso fazer alguns ajustes no nosso código, para que a gente consiga, para não precisar, por exemplo, da informação. Porque nesse caso aqui, eu só quero saber o dobro do número. Não preciso saber o número anterior. Então, eu consigo fazer a manipulação diretamente desse número, ou seja, através do endereçamento de memória, que é feita através da passagem por referência, ou seja, eu acesso onde está o endereço de memória e faço a manipulação diretamente nesse número. Situações como essa, eu não preciso necessariamente criar uma variável resultado, mas eu vou deixar essa variável resultado só para a gente mostrar que exatamente ele está acessando diretamente esse número e modificando ele, certo? Vamos lá. Então, para isso, para fazer a passagem por referência, eu utilizo o conceito aqui de apontamento, ou seja, de endereço de memória. Então, nesse caso aqui, existe um tipo em C, que é ponte, né, que é ponteiro,
que vai fazer com que a gente tenha exatamente essa informação sendo acessada através do endereço de memória. Então, a gente precisa fazer algumas alterações. Por exemplo, nas funções, os parâmetros em si vão ser passados por referência, ou seja, não acessa apenas o valor do número, mas também a referência onde ele está, ou seja, o endereço de memória. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, que eu vou acessar exatamente o endereço de memória do número, e também vou, obviamente, como eu estou me referindo exatamente a número como fosse o endereço, a referência, então onde tiver número eu coloco esse asterisco. Então, um asterisco aqui e aqui. Aí você vai perguntar, mas como assim colocar um asterisco? Ele não vai confundir isso aqui com vezes? Não, porque esse aqui seria o endereço de memória que está localizado, e eu consigo acessar diretamente esse endereço de memória. É como se eu fosse, vamos supor, que quando eu declaro esse valor, por exemplo, 4, atribuído aqui nesse valor, aí ele tem exatamente um endereço de memória. Então, ele não pega exatamente o valor, e sim o endereço de memória e faz a manipulação diretamente desse número. Então, ele vai pegar o endereço 4 e vai atualizar o número dele para o número 8. Então, ele vai pegar exatamente 4 e vai modificar o valor 4 para 8, porque é exatamente o que a função faz, que é o dobro dele. Então, ele acessa o endereço de memória, pega o valor 4, multiplica por 2 e atualiza essa variável para 8, por exemplo, certo? Já na passagem por valor, não. Ele cria uma cópia desse valor, ele exatamente pega esse valor 4 e modifica e retorna naturalmente através de uma cópia. Se você perceber que esse número aqui, ele entrou como 4 e saiu como 8. Porém, ele não é o mesmo número, é uma cópia dele. Então, aqui, a referência, ele usa o endereço de memória e faz a manipulação direta a esse valor. Então, aí precisa exatamente fazer exatamente isso, como eu mostrei. A única diferença é exatamente se você coloca o asterisco na variável que você quer realmente acessar o endereço de memória. Bom, acessando esse endereço de memória, o que vai acontecer no programa principal? Ele vai pedir para informar um número qualquer, e aí, em sequência, não modifica quase nada aqui. Você vai perceber que no programa principal, ele não vai ter exatamente nada, só o que vai mudar aqui é que eu preciso acessar o endereço de memória aqui da variável cálculo dobro. Então, fica um pouco contraditório, porque você pensa, mas aí nesse caso, o cálculo dobro, ele recebe um ponteiro de memória? Sim, ele pode receber o endereço de memória e fazer a modificação diretamente desse valor. E para isso, nesse caso, a gente usa o e-comercial para fazer com que esse número que eu captei via teclado seja acessado dentro dessa função através da questão de referência. Então, a gente coloca um e-comercial aqui, e aí ele vai funcionar corretamente com base na forma de representação desse número. Então, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Depois eu vou executar novamente a outra função, e vocês vão ver que na prática o que vai acontecer. Olha só, eu vou fornecer o número 4, e olha só o que aparece. O dobro do número 8 é 8, aí isso está errado. Não, mas aí o que aconteceu é exatamente isso que a gente quer. Essa saída que eu coloquei aqui, o dobro do número 8, é porque eu estou fazendo o quê? O acesso ao endereço de memória do valor 4, fazendo a modificação diretamente dessa variável sem precisar criar uma cópia. Então, isso é a ideia de fazer a passagem de parâmetros por referência, que a gente acessa diretamente esse endereço de memória, faz a modificação lá e em seguida exibe uma saída. Nesse caso aqui, a modificação é feita através da variável 4, do valor 4, e tem a saída igual a 8. Perceba que nessa saída foi o quê? O dobro do número 8 é 8. Se eu rodar o outro código, perceba que não acontece isso. Olha só. Peraí, tem um erro aqui. E coloquei aonde? Não, tá certo. Então, forneceu o 4 aqui, o dobro do número 4 é 8. Porque aqui, o que a gente está habitual a trabalhar é exatamente por valor e não por referência. A gente, às vezes, não quer modificar a informação inicial, mas às vezes quando a gente quer modificar, a gente pode usar a referência sem precisar criar essa cópia desse valor. Então, nessa função aqui, dobro, cálculo dobro, eu tenho exatamente uma situação atípica, no caso, a situação realmente que a gente trabalha mais, nesse caso, que seria exatamente criar uma função, passar o valor passar a passagem de parâmetros por valor, e em seguida fazer a manipulação criando essa cópia desse valor diretamente e retornando ela. Por exemplo, o número entra 4 e sai 8, mas é o mesmo número. Você percebe que está acontecendo isso aqui, pode ser, mas como assim? É o mesmo número que está sendo saído, mas eu estou atualizando ele. Essa atualização não é feita em cima desse número, e sim da cópia dele, certo? Por isso que a gente usa as funções para esse tipo de situação. Por isso que não modificou aqui o valor de 4 para 8, nesse caso, ele permaneceu como 4, e o resultado
que foi apresentado como foi o 8. Já aqui não. Aqui eu tenho exatamente a passagem direta. Eu modifiquei o acesso, eu acessei o endereço de memória da variável 4, não criei uma cópia, e modifiquei exatamente ele e retornei esse número. Então, retornando através do endereço de memória, entrou 4 e saiu 8. Então, ele modificou a variável número. Então, é isso que acontece, certo? Então, nesse caso, por isso que colocou aqui exatamente, quando coloca 4, a saída é igual a 8. Bom, essa seria a primeira parte da nossa aula. A gente vai falar agora para um outro momento, que são a parte de subrrotinas, quer dizer, trabalhar a questão da recursividade, e espero que vocês consigam compreender, e a gente vai para outro momento depois de uma aula sobre sanar as dúvidas. Bom, eu vou só novamente compartilhar novamente a parte teórica para a gente reforçar alguns outros tópicos sobre a recursividade, certo? Bom, a parte de funções recursivas seria exatamente trabalhar aqui um conceito que é característico, né? Vocês viram em Matemática Discreta 1, recursividade, espero eu, e também ter visto também recursividade também na parte relacionada a algoritmos. Então, se não tem nenhuma noção de recursividade, eu acho que talvez é interessante frisar mais coisas sobre aqui nesse momento, certo? Então, olha só. O que seria recursividade? Recursividade, em linhas gerais, seria exatamente a definição, por exemplo, de uma função que chama a si mesmo. Por exemplo, quando você usa uma chamada de função que chama ela mesma, por exemplo, como retorno dela mesma, então você percebe que ela sempre vai entrar numa situação de loop, né? Por exemplo, quando eu explico recursividade para os alunos em Matemática Discreta 1, por exemplo, quando eu ensinava essa disciplina na UEPB de Patos, o que acontecia? Eu mostrava o efeito dominó, por exemplo. Você, observando o efeito dominó, você consegue perceber o conceito de recursividade bem explícito. Por exemplo, para que o efeito dominó aconteça exatamente e dê aquele cadeamento, né, na sequência, as peças ela devem estar ajustadas numa mesma distância. E isso não é uma tarefa tão fácil, né, para quem faz aqueles vídeos aqueles dominós caindo, por exemplo. Porém, só vai funcionar, por exemplo, se você derrubar a primeira peça, e em seguida essa primeira peça derrubar a segunda derrubar a terceira e assim por diante. Então você percebe que o efeito dominó acontece se eu derrubar o primeiro caso para que ele funcione para os demais. Então, recursividade envolve um conceito de não somente de chamar a si mesmo, mas também essas particularidades, que é o fato de você chamar a primeira situação, ou seja, garantir a primeira situação para que as demais situações aconteçam. Porque se a gente não fazer isso corretamente na primeira situação, o efeito dominó não vai acontecer. Às vezes você não vai cambiar exatamente fazer o caneamento do efeito dominó, certo? Então, aqui o fato de colocar um espelho, ou até mesmo quando eu estou compartilhando a tela inteira, através aqui do Google Meet, você consegue perceber que fica tipo uns quadradinhos. É um conceito de recursividade, porque eu estou gravando a tela que vai estar aparecendo na tela que tem exatamente na tela a imagem de vocês. Então, é por isso que fica com aquele efeito de uma função chamando a si mesmo. É algo assim, certo? Que vai acontecer na prática. Um exemplo bem simples de recursividade é a questão fatorial. Por exemplo, você consegue perceber na análise fatorial a possibilidade de trabalhar com essas questões de recursividade. Por exemplo, não fatorial só vai funcionar se você primeiro resolver o primeiro, para depois resolver o segundo e assim por diante. Então, ele chama essa subrrotina. O problema disso é que, nesse caso, na sua forma aberta, a gente vai precisar fazer esse cálculo mais de uma vez. Já na recursividade, não. Eu me refiro ao termo anterior porque já está calculado. Então, isso ganha processamento. Você evita exatamente que tenha exatamente desgaste na memória. Então, significa dizer, se eu tenho exatamente esses dados já calculados, não preciso calcular novamente. Por exemplo, se eu consigo calcular para o primeiro caso, para o segundo, para o terceiro, o quarto caso vai depender exclusivamente do valor anterior do terceiro, com algumas modificações, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, a gente vai resolver usando a matemática e depois vai mostrar exatamente como é que ficaria a aplicação através da linguagem, certo? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Espero que vocês tenham almoçado, tá? Vai demorar um pouco a nossa aula de hoje. Eu vou pegar aqui na aula sobre demanda 11. Vou criar uma função, Pera ainda.
Vou aqui em also demanda 11 e vou criar um arquivo chamado de recursividade. Eu vou usar a questão fatorial, certo? Função fatorial.c. Eu vou explicar, primeiramente, utilizando os conceitos mais básicos da matemática, para vocês entenderem um pouco dessa recursividade. Em seguida, vou utilizar também os conhecimentos da linguagem. Bom, então, o que vai acontecer? Bom, aqui nesse caso, eu vou, primeiramente, resolver isso utilizando os conceitos da matemática, certo? Então, primeiramente, eu vou pegar exatamente o exemplo, né, da função da questão do fatorial, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui do slide, a informação que está lá. Bom, então, eu vou colocar aqui em comentário para vocês terem noção do que está acontecendo. Bom, aqui seria, vamos supor que eu queria calcular aqui o fatorial do número 5, certo? Então, se eu quiser calcular o fatorial vou pegar do 1 por vez, certo? O fatorial de 1, por exemplo, seria basicamente 1. O fatorial de 1, o fatorial de 2, por exemplo, seria quem? 2 vezes 1, que seria 2. O fatorial de 3, por exemplo, seria quanto? Seria 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6. Aí você já vai percebendo um padrão, olha só. 4, o fatorial de 4, seria quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria exatamente 12, né? Como é que eu encontrei já de uma forma mais rápida? Se eu fizer agora o fatorial de 5, seria quanto? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que aqui... Tá errado, não? Oi? Tá errado, não? Não, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 18. 24. 6 mais... 24, desculpa. Eu fiz de propósito, eu estava prestando atenção. 4... oxigênio no cérebro ainda. 3 vezes 6, 6 vezes 4 dá 24, realmente. O professor Diego ficou vermelho, velho. Olha a câmera dele. Oi? O senhor ficou vermelho. Não, que eu tava rindo, né, obviamente. Vamos lá. Daqui a pouco eu terei algumas dúvidas, certo? Daqui a pouco, olha só, aqui tem 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, para fazer esse cálculo, perceba que você percebe um padrão. Não precisa ficar multiplicando 5 vezes 4, para depois multiplicar por 3, depois multiplicar por 2, por 1. Porque a gente já sabe que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 24, né? Que a gente fez exatamente esse cálculo corretamente agora, né? E aí multiplicou, aí só precisa multiplicar agora o 5 vezes o termo anterior. Então, 5 vezes 24, quem sabe que isso aqui é 24, vai dar quanto? Isso aqui vai dar... faltou oxigênio aqui no cérebro para mim novamente, seria 100 e... Dá quanto aqui para mim? 120. 120, né? Exatamente isso, né? 5 vezes 10, 5 vezes 20 vai dar 100, né? E 5 vezes 4 dá 20, então é 120 mesmo. Então, tá certo, então seria 120. Então, perceba que eu consigo perceber um certo tipo de padrão. Então, eu não preciso, por exemplo, no cálculo, fazer essa multiplicação direta, né, tipo, de forma toda hora, ficar repetindo esse processo, até porque já sabe fazer isso. Então, a função recursiva trabalha desses princípios e precisamos de duas coisas para resolver uma função recursiva. Primeiramente, a forma aberta e a forma para o primeiro caso. Como é que a gente funciona exatamente a fórmula para encontrar a recursividade? Perceba aqui que os preceitos estão relacionados à questão da chamada da função a si próprio. Então, criando uma função chamada aqui do tipo fatorial de n seria quanto? N vezes o fatorial de n menos 1. Por que de n menos 1? Eu tenho exatamente a seguinte situação. Esses foram os detalhes que a gente colocou lá e a gente calcula, a gente consegue achá-la como? Primeiramente, você observa o caso. Qual o primeiro caso que acontece aqui? É o caso com n igual a 0. Então,
seria quanto aqui? O fatorial de 0 seria 1. Então, você percebe que o fatorial atribuído, por exemplo, seria, para o primeiro caso, né, o fatorial de 0, não existe fatorial de número negativo, né, então a gente já pode colocar aqui para tratar isso, né, não existe. Então, não há, não existe. O fatorial de 0 é 1, e o fatorial de 1 é 1 vezes 1, né? Então, a gente sabe que 1 vezes 1 é 1. Então, é algo assim que acontece, certo? Então, se o fatorial de 0 é 1, quanto é que seria o fatorial de 1? Então, se a gente for aplicar exatamente nessa fórmula, você percebe um certo tipo de padrão, que é exatamente n vezes o fatorial do n menos 1. Como o n aqui exatamente, você percebeu exatamente aonde isso? Olha só. Quando a gente for calcular o fatorial de 5, a gente precisa de calcular o quê? Pegar o 5, que é o n que a gente está se referindo, e multiplicar pelo fatorial passado. Que é o fatorial passado? Exatamente o valor 24. Então, se a gente jogasse aqui, por exemplo, para achar o fatorial de 5, nesse exemplo, olha só, o que aconteceria? O que aconteceu? Foi o seguinte, então o fatorial de 5 seria o quê? 5 vezes o fatorial de 4. Foi assim que a gente fez? Mas olha só, 5 vezes o fatorial de 4, quem é o fatorial de 4? É 24. Então, 5 vezes 4 dá 120. Então, a gente fez exatamente isso. Então, você observa um comportamento na função. Você precisa resolver os casos, descobrir para o primeiro caso como é que acontece, né, como é que é a situação. Isso aqui é o exemplo do modelo, né, do mundo real. Então, vocês vão observar isso e vai trabalhar isso nas equações, nas questões que solicitam recursividade, certo? Então, aqui eu calculo o fatorial de 5, né, com base nesse valor que eu obteve, e eu consigo ver que é o n vezes o fatorial de n menos 1. Então, se a gente fosse testar essa fórmula para os demais casos, olha só como é que funciona. Ela funciona. Fatorial de, quando n é igual a 1, eu multiplico o quê? 1 vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, o fatorial de 0. Como n é 1, então n0 é 0, como n é 1, 1 menos 1 é 0. Então, o fatorial de 0 é quanto? É 1. Então, aqui vai sair 1 vezes 1, que vai dar 1. O fatorial, porque fatorial de 2, por exemplo, seria quanto? 2 vezes o fatorial de 1. E assim por diante, certo? Então, seria 2 vezes 1, que dá 2. Então, você vai perceber que vai conseguir fazer da mesma forma como a gente resolveu na matemática, certo? Então, com essas duas informações, ou seja, com a fórmula aberta, você percebe que usa a recursividade aqui, olha só, a chamada da função, o retorno dela é ela mesma. Então, essa está pertinente, não é somente isso, mas ela precisa também do primeiro caso, que, ou seja, o fatorial do primeiro caso seria 0, o fatorial de 0 é 1. Então, você tem que observar exatamente a situação do mundo real para resolver um problema como esse. Uma vez definido isso, como é que a gente faz exatamente isso para o programa funcionar aqui na linguagem? Então, a gente precisa chamar a função, aqui vou criar uma função chamada de fatorial, né? Então, vai ser assim, então, int fatorial de um número, então eu recebo exatamente o número inteiro. Com essa chamada aqui, eu vou ter exatamente a seguinte situação. Eu preciso trabalhar com todos os casos. Aqui, o fatorial em si, coloquei como o tipo de retorno como inteiro, porque ele retorna um valor inteiro. Então, ele recebe um valor inteiro como parâmetro e retorna um valor inteiro como resposta. Então, essa obtenção é feita, né, um tratamento com base nessa entrada, ou seja, no número. Então, se esse meu número for menor do que 0, o que vai acontecer? Eu vou colocar o retorno aqui igual a menos 1. O que significa dizer que se o fatorial do número for o número que tem entrada for um número negativo, eu vou mandar uma mensagem para o usuário dizendo que não existe um fatorial do número negativo. Então, seria exatamente esse tratamento que a gente vai fazer. Depois disso, eu vou colocar um else if aqui para verificar para o primeiro caso, que seria exatamente se o número for igual a 0. Se o número for igual a 0, o que vai acontecer? O retorno aqui vai ser igual a 1, que seria exatamente especificando o valor que a gente tem exatamente para o primeiro caso. Então, quando o fator de 0, quando ele for igual a 0, o resultado aqui é 1, que é um valor inteiro. Caso contrário, ou seja, não seja exatamente um elemento como esse, a gente usa o conceito de recursividade,
que aqui a gente resolveu para o tratamento, depois para o primeiro caso, e depois para o uso da recursividade. Então, no retorno aqui, eu coloco como sendo o quê? O número vezes o fatorial do número, chamando a própria função. Fatorial do número menos 1. Com base, a gente colocou aqui, olha só, no n menos 1. Que n é o número que a gente está associando. Então, aqui, você consegue vai ver que vai usar a recursividade, está intrínseca. Eu estou usando justamente a chamada da função a si própria. E aí ele usa isso aparentemente, certo? Bom, e aí como é que a gente chama isso aqui no programa principal? Então eu vou criar aqui int número, por exemplo, e uma variável de resposta, né, para obter exatamente o retorno dessa função. Ele está passando por valor e não por referência. E aí eu vou fazer com que essa mensagem seja exibida na tela, por exemplo, informando o número que eu quero digitar, né, informe um número. Com base nesse número que é digitado, eu salvo através de scanf nessa variável número. Então, %d na variável número, dessa forma. Bom, então é isso aqui que está acontecendo, certo? Bom, e aí em sequência, que eu peço para informar esse número, eu vou calcular o fatorial, então essa resposta que a gente criou, essa variável, ela recebe exatamente o fatorial desse número. Então, se esse número que eu forneci for um negativo, a resposta vai ser -1, e aí a mensagem vai ser o seguinte: se essa resposta, vamos supor que eu vou simular situações, certo? Olha só. Se a resposta, se o número que eu forneci for um número negativo, por exemplo, -5, não existe fatorial de número negativo. Então, o retorno aqui, quando a gente aplicar esse -5 e jogar dentro dessa função fatorial, o que vai acontecer? O -5 vai ser menor do que 0, então o retorno vai ser -1. Então, se o retorno aqui, se a resposta for igual a -1, eu mando a mensagem para o usuário dizendo o seguinte: não existe mulher feia, só existe mulheres que não conhecem o produto Jequiti, não. Não existe aqui fatorial de números negativos. Manda essa mensagem, e aí, caso contrário, else if, se a resposta for só para colocar um else, né? Se não for igual a -1, se não for igual a -1, significa que existe um fatorial, e esse fatorial é dado através da fórmula que é obtida, né? Pode ser 1 ou qualquer outro valor, de acordo com a entrada. Então, aqui eu informo o fatorial. Então, fatorial é mais d, não, %d, né? E eu retorno exatamente essa resposta. Bom, então, eu tenho exatamente o fatorial pertinente aqui, certo? Bom, então, se eu executar, olha só o que acontece. Vou fornecer um fatorial de número negativo, olha só, -5. Diz que não existe fatorial de números negativos. Perfeito. Vou colocar a resposta para o primeiro caso, que seria 1, 0, por exemplo. Se for 0, o fatorial é 1. Então, a gente vai confrontar até mesmo com as respostas que a gente colocou aqui, certo? Então, o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 seria 1, certo? O fatorial de 2, você percebe que é 2. Então, olha só, funcionando corretamente até aqui. O fatorial de 3 seria 6. O fatorial de 4, 24. E o fatorial de 5, no caso, 120, né? Olha só, então tá tudo correto aqui, certo? Então, perceba que a gente usou de uma forma recursiva. Se você tivesse trabalhado com outro tipo de conceito sem recursividade, provavelmente iria resolver o problema, mas de uma forma mais lenta. Obviamente, se a gente fosse executar aqui em termos de tempo de execução, por exemplo, ele me dava, provavelmente, essa função aqui seria mais rápida do que a outra, né? No caso, uma forma de resolver sem recursividade. Bom, tem outra visão aqui também que podemos trabalhar com outro exemplo, que seria a questão da torre de Hanoi e também a questão da sequência de Fibonacci. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esses 2 últimos tópicos para essa aula, e aí, para um outro momento, eu configuro para uma segunda parte, aí a gente fala de arquivos, mas aí eu adianto, eu prolongo a atividade de estudo, certo? Aí eu vou hoje, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Vou terminar essa questão de recursividade
para a aula não ficar tão longa. E aí, em um outro momento, a gente fala de arquivos. Bom, então, aqui vamos falar um pouco da parte de recursividade, também utilizando a sequência de Fibonacci, que é a mesma sequência que está presente nas telas das pinturas de Leonardo da Vinci, e ele usa esse conceito de uma sequência para um número de ouro, né, chamado, que é a soma dos dois números anteriores e eu consigo achar o outro número. Como assim? Tipo, se eu preciso de dois termos iniciais para que as outras funcionem. Por exemplo, se eu forneço como entradas a sequência Fibonacci com dois números 1, o próximo número da sequência seria a soma dos dois números anteriores. Por exemplo, o terceiro número aqui, que é 2, é a soma dos dois termos anteriores. O quarto termo seria a soma dos dois primeiros, os dois últimos anteriores, nesse caso. O 5 seria a soma de 2 com 3, o 8, por sua vez, seria a soma de 3 com 5, e o próximo número seria a soma de 5 com 8, que seria exatamente 13, né? Então, seria 13 é a soma. Então, para isso, não necessariamente eu preciso apenas do primeiro caso, eu preciso também do segundo caso para que aconteça. Então, você percebe aqui que eu tenho uma fórmula aberta e também os dois primeiros casos. Nesse caso, o primeiro caso e o segundo caso para acontecer exatamente o efeito dominó. Como feito, eu expliquei exatamente esse conceito. Então, a gente vai lá para o Visual Code para mostrar exatamente isso na prática. Espera aí, então. Vamos lá, tô tudo almoçando, né, já. E eu aqui, sozinho, sofrendo. Tentando passar o conteúdo para vocês. Vamos lá. Eu vou abrir aqui um novo programa, que vai ser chamado de função fatorial. Fatorial não, é Fibonacci. .c. E aí a gente vai resolver ela aqui, e depois eu explico a torre de Hanoi. Eu sempre uso a torre de Hanoi porque também fica bem fácil de entender o conceito de recursividade. Olha só, aqui seria exatamente a sequência denotada para trabalhar a sequência de Fibonacci. Vou incluir também a biblioteca, né, o include, stdio, .h. Vou criar a função principal com retorno igual a zero. Bom, nesse caso aqui, o que acontece? A sequência de Fibonacci, ela depende dos dois termos anteriores. Então, a forma que está aberta aqui, ela depende exatamente, exclusivamente, quando a gente for para um terceiro termo, por exemplo, quando n for 1, eu vou achar aqui o primeiro termo da sequência como sendo o quê? T de 1 mais 2, igual a T de 2 mais 1, desculpa, T de 1 mais 1, mais T de N. T de 1, no caso, como N é 1, seria como aqui? Seria T de 1. Perceba que o termo aqui, acharemos exatamente o terceiro termo da sequência, né, que seria a sequência seguinte. Então, 1 mais 2 dá 3, então, seria o T de 3 depende exclusivamente do termo segundo, somado com o primeiro termo da sequência. Então, é bem característico, né, que seria somar exatamente os dois últimos. Seria 2, o segundo termo, que nesse caso aqui seria quanto? Seria 1, somado com 1, e a resposta obtida aqui seria 2. Então, perceba que esse terceiro termo aqui seria exatamente 3. Se a gente fosse achar agora para um n igual a 2, o que acontece? Eu tenho exatamente a soma do T2 mais 2 igual a T2 mais 1 mais T de 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o quarto termo da sequência, que é igual à soma do terceiro termo com o segundo. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2 mais 1, que seria 3. Né? Não é isso? Exatamente isso que está acontecendo. Só o quarto termo é 3. E assim por dentro, se você percebe esse tipo de comportamento. Então, ele depende exclusivamente dos dois termos anteriores e da função da forma aberta. Então, como a gente faz exatamente isso na sequência, criando as subrotinas? Então, eu vou precisar aqui criar nossa função, chamado int Fibonacci, com o nome da função, ele vai precisar de um número de entrada. Então, você percebe que ele não vai ter termos negativos. Então, se a gente for colocar aqui, se
eu quisesse, eu quero saber um termo negativo, não existe um termo negativo aqui. Então, se o número que a gente quer exatamente calcular do termo é exatamente igual a menor do que zero, o que vai acontecer? O retorno dessa função vai ser igual a menos 1. Se, nesse caso, else if, esse número for igual a 1, ou seja, o primeiro termo da sequência, o retorno dele aqui vai ser 1. Se o termo, por exemplo, que a gente quer calcular, eu vou colocar aqui, ao invés de número, eu vou colocar termo, para ficar vocês entenderem melhor. Na sequência Fibonacci, eu me refiro a termos e não a números. Então, se eu quiser calcular o termo, o quarto termo da sequência, o quinto termo da sequência, aí eu uso essa palavra termo, certo? Então, se o termo... Eita, os cachorros aqui estão dando trégua não, certo? Se o termo aqui for, por exemplo, igual a 2, o segundo termo da sequência, também o retorno dessa função, pela forma como foi mostrado aqui, seria 1. Aí a recursividade acontece depois do terceiro termo, né? Do terceiro termo diante. Então, o retorno aqui vai ser 1. E o outro caso seria exatamente aqui, o último caso, que seria usar a recursividade. Então, o retorno aqui, caso seja exatamente expresso na forma aberta, seria exatamente a fórmula aberta, que seria Tn, porém, ele refere exatamente à soma dos termos anteriores. Então, como é que seria essa forma aberta? Eu me refiro exatamente aqui ao Fibonacci, né, olha só, Fibonacci do termo mais 1, é porque aqui está falando mais 1, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular o terceiro termo, por exemplo, se eu quisesse assim, Fibonacci do terceiro termo. Então, eu teria exatamente a resposta obtida, que seria 2. Como é que a gente acessa essas posições? Eu me referi exatamente ao termo menos ao termo anterior, que é menos 1 mais a soma do termo... menos 2, na verdade, né? Que é que seria exatamente menos 2 mais o termo menos 1. Então, me referindo exatamente aos termos anteriores. Seria a posição, por exemplo, se eu quisesse somar exatamente o terceiro termo, seria como aqui, o retorno. Ele daria justamente o Fibonacci como a entrada aqui do termo é 3, então ficaria o quê? 3 menos 2 dá 1, somado com o Fibonacci, por exemplo, do termo que é 3 menos 1, que seria 2. Então, somando aqui, obviamente, você pode testar a lógica, olha só. Quando for 3, vai justamente somar o 1 com 2, nesse caso, o primeiro termo com o segundo termo. E assim por diante, certo? Então, está funcionando corretamente, na nossa visão aqui, né? Bom, então, essa função está correta, acredito eu. Então, novamente, eu vou precisar fornecer aqui como se fosse um número, uma resposta. E aí eu vou copiar e colar esse termo aqui, olha só, seria o número que eu vou fornecer, ou pode ser também o termo, por exemplo, se quiser se perguntar, informe o termo da sequência. Fibonacci, por exemplo. E aí a resposta poderia ser exatamente, obviamente, você capta essa informação via teclado, né, por exemplo, salva essa informação em termo, e em sequência nós solicitamos, por exemplo, na aplicação, por exemplo, a resposta sendo fornecida através da função, né, da função Fibonacci com base nesse termo. Então, Fibonacci do termo que eu estou captando via teclado. Por exemplo, se eu fornecesse um número negativo aqui, ele mandava essa resposta, né, dizendo que não existe termos negativos, né? Aí, se a resposta fosse... teria que também colocar menor ou igual a zero, né? Também poderia colocar assim. Porque não existe o termo zero, né? Aqui seria exatamente do 1 em diante, né? Então, por exemplo, aqui se a resposta fosse 0 ou 1, ele diz que não existe termos, né, nessa sequência, e da resposta de 1 em diante que ele vai me dar a resposta. Nesse caso, para 1, seria o retorno 1, como se fosse calcular o segundo termo, seria também 1, aí o terceiro, a resposta seria exatamente, na sequência seria 2, né, nesse caso, certo? Então, seria isso que teria como ser a resposta. Então, se essa resposta for negativa, o que acontece? For menor, ou, no caso, for
No caso, igual a 1, a menos 1. Se a resposta for igual a menos 1, significa dizer que eu vou mandar mensagem dizendo assim, olha só, não existe termos negativos ou o termo zero na sequência, certo? Aí pode colocar, por favor, informe um valor válido, certo? Aí, esse aqui fica o tratamento. Aí, caso contrário, else, if, caso contrário, se não for igual a menos 1, então ele vai dar um retorno que é considerável. Então, eu vou ter exatamente aqui a resposta fornecida com base seria assim, né? O termo, o valor do termo solicitado aí eu trago o valor, né, para inteiro e retorno essa resposta. Dessa forma. E aí eu trago exatamente essa informação aqui ao executar. Olha só. Se eu quero calcular o termo negativo, ele diz que não existe termos negativos na sequência. Se eu colocar, por exemplo, 0, ele diz que não existe negativos e também o 0 na sequência. Aí o primeiro termo que eu estou calculando, ele diz que o valor do termo solicitado é 1. Se eu quiser calcular o segundo termo da sequência, ele também dá exatamente 1. E aí, se eu quiser trabalhar com o terceiro termo, ele vai me dar exatamente 2, e assim por diante. Vou calcular aqui o próximo termo aqui seria exatamente o sétimo, que a resposta seria 13. Então, essa aqui teria que dar a resposta 13 para a gente, né? Está dando esses erros, mas é porque eu estou comentando, né? Então, se eu quisesse calcular o sétimo termo, a resposta seria 13, né? Como a gente tinha mostrado. Então, aqui está correta a aplicação, você usou a recursividade e usou justamente através de funções, né, e que é exatamente esse nosso foco na nossa aula. A gente vai agora para um último momento, ou seja, um último exemplo para a gente terminar a nossa aula, que reforça também essa parte da recursividade. Certo? Então, eu vou compartilhar novamente aqui a parte teórica e vou falar um pouco agora desse jogo na Torre de Hanoi, certo? Então, nas Torres de Hanoi, que é um jogo, ele tem um objetivo principal de, não somente de entreter, mas também ter exatamente a questão de usar a recursividade aqui pertinente. Inclusive, quando eu dava aula discreta lá na UEPB, eu levava aquelas torres de Hanoi, né, propriamente dito, que tem esse recurso lá no laboratório de matemática, algo assim, olha só, que você tinha exatamente as regras, né, do jogo. Então, o que consiste, basicamente, esse jogo em si? Ele tem exatamente, só é permitido, né, passar uma haste de vez, e você, em nenhum momento, uma peça, por exemplo, você não pode, tipo, arrastar essas cinco peças, né, nesse caso, as 3 peças de uma vez, você precisa exatamente mover uma por vez. Então, precisava mover uma peça, né, por vez, e o que não pode também, exatamente, é uma peça maior em cima de uma peça menor. Então, tem essas situações. Então, o objetivo seria o quê? No final, deixa eu só reiniciar aqui, seria exatamente mover todas essas peças para uma haste, sem que você consiga mover mais de uma peça e uma peça maior sobrepor uma peça menor. E aí tem aqui a quantidade de movimentos mínimos que você pode fazer, ou seja, o mínimo de movimentos com um disco, por exemplo, não tem aqui, mas isso dá a opção de 3, né, aqui você percebe, é que nesse caso, com uma peça, só bastava o quê? Nesse caso, uma única vez, né? Nesse caso seria uma única vez, um único disco, e aí você tem exatamente um único movimento. Um disco refere-se a um único movimento. Com 2 discos, você precisaria de quantos movimentos? Esse aqui foi um primeiro movimento, um segundo movimento e um terceiro movimento. Então, eu teria exatamente 3 movimentos para mover exatamente 2 peças. Para 3 peças, por exemplo, eu precisaria de quantos? Além desses 3 movimentos, eu preciso de mais de um movimento, certo? Implícito. E eu tenho exatamente aqui, você consegue perceber uma captação que se com 2 peças eu levei 3 movimentos e com 2 peças eu levei 3 movimentos, quanto é que seria com 3 peças? Aqui já está a resposta clara que seria 7, mas isso tem um fator de explicação. Se eu movimentar essa primeira peça aqui, essa última peça, o que vai acontecer? Eu tenho outras formas de fazer com que eu consiga atingir esse objetivo. Movimentando essa peça para cá,
por exemplo, essa outra para cá, e essa outra para cá eu consigo atingir o meu objetivo. Então, esse caso aqui com 3 peças, eu consegui através de atingir o objetivo do programa, que é com 7 movimentos. Eu não consigo fazer com menos de movimentos do que isso, mesmo que você tente martelar aí na cabeça de vocês, não vai conseguir. Agora, por exemplo, eu posso levar mais movimentos, se eu não tiver uma lógica mais clara do que está acontecendo. Então, se você consegue perceber que com 3 peças vai ter 7 movimentos, então tem esse tipo de padrão. Se eu aumentar a complexidade do jogo para 4 peças, o que vai acontecer? Além da minha cabeça precisar de mais processamento, eu vou precisar de mais movimentos também para movimentar e atingir o objetivo. Então, por exemplo, aqui, eu estou movimentando, e você percebe um certo tipo de padrão, ou seja, se esse aqui eu já fiz exatamente isso na outra vez, olha só, eu já cheguei a esse objetivo e eu consegui atingir com 7 movimentos. Então, ele sempre está capturando aqui um número anterior, multiplicado por 2, né? A gente sabe que isso aqui seria a multiplicação do processo 2 vezes, mais uma unidade. Então, basicamente, a gente já consegue achar a fórmula obtida. Até porque, nesse caso, se com 3 movimentos foram 7, com 4 peças, nesse caso, 4 discos, eu vou ter exatamente 15 movimentos. Então, você consegue perceber a recursividade aqui, que eu estou multiplicando 2 vezes o fator anterior e somando a ele uma unidade. Então, eu vou ter exatamente 2 vezes 7 dá 14, somando com 1 dá 15. Então, se eu movimentar mais uma peça aqui, vou ver se eu consigo, aí o que vai acontecer? Vou trazer isso aqui para... A minha cabeça começa a não funcionar bem. Eu tinha feito assim, diferente, deixa eu ver se não erro. Assim, esse aqui para cá, esse aqui para cá, agora vai dar certo, esse aqui para cá, cadê? E aí eu vou para cá, esse aqui, aqui, agora pronto. Consegui atingir com os 15 movimentos, mas quase que não conseguia, certo? Bom, aí você consegue perceber que tem esse tipo de comportamento. Se aumentar para 5, eu não vou ser... eu não vou fazer com 5, mas você consegue perceber que tem esse comportamento. Olha só, com 4 peças, você viu que era com 15, né? 15 movimentos. Então, com 5 peças, é o quê? É 2 vezes o termo anterior, ou seja, 2 vezes 15, que dá 30, somando a unidade, ou seja, 31 movimentos. Então, se você pode até mesmo, não precisa observar aqui com 6 peças, mas qual seria o resultado com 6 peças? Com 6 discos. Seria quantos movimentos necessários? Seria 2 vezes 31, que daria 62, somando com a unidade daria 63 movimentos. Então, com 6 peças, 6 movimentos. 63 movimentos. Aí, às vezes, você pode até se perder aí no processo. Bom, então, voltamos lá para a parte teórica. Então, é isso que está acontecendo. Então, você consegue perceber que um movimento vai ser, um disco vai ser um movimento, 2 discos vai ser 3 movimentos, 3 discos vai ser 7 movimentos, 4 discos vai ser 14 movimentos, então, com 5 discos, seria 15 mais 1 mais 15, que daria 31 movimentos. Para N discos, seria essa fórmula aqui, que a gente vai aplicar a torre de Hanoi lá para o exemplo lá no Visual Code. Então, deixa eu compartilhar novamente uma janela. E aí eu vou criar uma função chamada torre de Hanoi. Então, função torre Hanoi.c. Bom, então, a gente vai fazer aqui, basicamente, deixa eu copiar lá. Só um minutinho, viu? Já libero vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui na torre de Hanoi, se for com N discos, e aí tem exatamente essa especificação lá, como está determinada. Então, a gente sabe que é 2 vezes o termo anterior, né, somado com 1, a gente consegue achar o termo. Então, para isso, eu preciso primeiramente ir para o primeiro disco, né? Se a gente usa exatamente com um disco, aqui seria um disco, um movimento, né, a resposta. Então, eu vou criar aqui o programa principal, include stdio, vou colocar o programa principal aqui, né, com o retorno. E aí, o que vai acontecer? Eu vou, primeiro, antes de tudo, criar a modularização da torre de Hanoi, então, ele também vai ser uma quantidade de movimentos, então vai ser inteiro, né? Então, int Hanoi, o nome da função.
E aí eu vou chamar essa função de Hanoi e vou determinar que vai ser uma entrada de discos, né? Uma entrada de discos. E aí, obviamente, se esse disco for menor ou igual a zero, significa dizer que eu não tenho como jogar com peças negativas, né? Nem com nenhuma peça. Então, eu digo assim, o retorno aqui seria -1. É só o tratamento, né? Que a gente pode trabalhar isso aqui já de cara. Aí, depois, else if, eu posso colocar aqui, nesse caso, o discos. Se o disco for igual a 1, por exemplo, o retorno aqui vai ser exatamente igual a 1, né? Se for um disco vai ser um movimento. E, por fim, se for mais de um disco, ele vai usar a recursividade. Então, a gente coloca o retorno aqui, e aí a gente usa a fórmula que a gente colocou, né? Que é 2 vezes Hanoi, do termo anterior, nesse caso, Hanoi, 2 vezes Hanoi, assim, né? Aí, nesse caso, seria discos, -1, né? Então, seria o termo anterior, e somado com unidade, isso aqui. Eu acredito que vai dar certo. Então, ou se a gente quiser colocar, especificar, que vai retornar tudo isso, né? Juntando tudo, colocar os parênteses. Então, se nesse caso, se a quantidade de discos for, por exemplo, 2, ele vai pegar exatamente o quê? 2 vezes Hanoi de 2 menos 1, que é 1, depois somar com 1. Quantas peças eu tenho com uma peça nesse caso, né? Nesse caso seria 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 dá 3, ou seja, 3 movimentos, conforme a gente viu no exemplo lá, no jogo, né? Então, novamente, eu vou precisar aqui declarar algumas variáveis, né? Int discos, número, resposta, e aí eu vou pedir aqui a informação, tipo informe, o número de discos. Eu salvo essa informação através do scanf na variável discos. Dessa forma. E aí eu vou calcular a resposta, né? Tipo, resposta é a aplicação da torre de Hanoi, né? Hanoi, na quantidade de discos. Dessa forma. E aí, se a resposta for igual a -1, o que acontece? Eu mando a mensagem para o usuário dizendo o seguinte: não é possível jogar com peças negativas ou zeradas. Caso contrário, o número mínimo, eu coloco aqui, né? O número mínimo de movimentos é %d, e eu retorno a resposta aqui da variável. Bom, então, testando aqui a lógica, vamos rodar isso aqui. Número negativo, olha só, não é possível jogar com peças zeradas ou negativas. Se eu deixar 0, ele vai dizer também essa mesma resposta, né? Se for 1, por exemplo, ele vai dar um movimento, certo? Com 2, vai ser 3 movimentos. Com 3, 7 movimentos e assim por diante. Com 4, 15 movimentos e, por fim, o 5 seria 31 movimentos. Certo? Então, está correto aqui o conceito aplicado de recursividade. Bom, existe só para a gente finalizar, juro que vai ser a última coisa que eu vou falar hoje, que são algumas condições que precisa na hora de vocês fazerem essas questões da recursividade. A primeira coisa aqui é que você precisa exatamente fazer essas chamadas para o primeiro caso e também encontrar a fórmula aberta. O problema que pode acontecer é que, nesse caso, o programa pode entrar, se você não conseguir fazer essa administração correta, o programa pode entrar em loop. E aí,
nesse caso, seriam as principais situações de risco, né, do programa entrar em loop, e aí consumir a memória até esgotar e o programa dar um erro. Isso pode acontecer, né? Nesse caso, porque a recursividade ele tem um critério de parada. Um critério de parada é exatamente chegar exatamente à situação que a gente quer especificando, né? Nesse caso, o retorno propriamente dito. Então, você pode, às vezes, não detectar os casos mais simples, e aí, nesse caso, a recursividade ele me dá exatamente o cadeamento totalmente incorreto, e aí permitir uma resposta que não é confiável. Por exemplo, dizer que lá no primeiro caso, da regra de Hanoi, por exemplo, para um disco colocar, por exemplo, dois movimentos, que não é o caso. Né? Mas aí se colocasse, por exemplo, se o número de discos for igual a, por exemplo, 1, por exemplo, o retorno é igual a 2, por exemplo. Então, se você colocar o retorno igual a 2, vai me dar exatamente uma resposta errada e vai me dar exatamente todo o encaminhamento errado. Então, se você não detectar os casos simples, a recursividade não vai acontecer. E também, aqui, às vezes, você não consegue diminuir a complexidade do problema se você não achar esse primeiro caso e também não conseguir achar a forma aberta. E aí fazer com que o programa ele cresça de forma exorbitante, chamando a função várias vezes até que esgote a memória e o programa entre em loop e o programa gera um erro quando for executar no final. Então, tem que ter esses detalhes mínimos para a gente obedecer para que a recursividade funcione. Para um próximo momento, a gente vai falar de arquivos, para não ficar a aula muito longa, aí a gente reforça isso na quarta-feira e resolve a atividade de estudo anterior, dá esse assunto, e aí eu libero a atividade para vocês fazerem, por exemplo, em um outro dia, certo? Eu vou ajudar isso com vocês. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais essa aula, e nos vemos até um próximo momento.